Hoje é dia de falar de um dos filmes que está na pré-lista de filme internacional do Oscar, o indicado da Suécia, que é de um diretor que é filho de egípcios. O filme se passa no Egito e conta uma história de uma forma até bem hollywoodiana. Calma, que eu já falo sobre tudo isso. Eu ultimamente tenho evitado nas críticas falar sobre o Oscar. Eu acho que são duas coisas que não são tão próximas assim. A qualidade do filme não tem nada a ver com ele ser indicado ao Oscar ou não, até por isso que eu faço tantos vídeos do Oscar, é justamente para mostrar que a premiação vai muito além de qualidade. Só que aqui, nesse filme, eu acho interessante citar o Oscar e citar uma certa aceitação desse filme pela academia, uma certa aceitação desse filme nos Estados Unidos, a partir do momento que ele é um dos indicados na pré-lista. Eu acho que ele não vai conseguir uma vaga, uma indicação entre os 5, mas ainda assim ele está na pré-lista, porque esse é um filme que tem alguns elementos bem próprios que agradam os americanos, digamos assim, tanto em tema quanto em gênero e estética. Aqui a gente tem em Menino dos Céus um filme que eu pude assistir agora pela segunda vez, né? Eu tinha assistido na mostra, acabei não produzindo na época, agora eu pude reassistir e talvez tenha gostado um pouco menos dessa segunda vez, da primeira gostei mais, que é a lógica de se fazer um filme, um thriller político religioso aqui, com uma questão também de espionagem, um gênero que é bem próprio do cinema americano, assim como a premissa e o desenvolvimento desse protagonista, o foco no roteiro e também o tema abordado aqui, que queira ou não, acaba sendo, acima de tudo, um filme para falar sobre esse Estado islâmico, essa ideia do Estado e da religião como coisas que deveriam ser separadas, mas se tornam quase que indissociáveis. E o americano adora isso, né? Qualquer crítica ao islamismo ou coisa do tipo, o americano ele fica muito feliz. Então por isso faz muito sentido também, tematicamente, esse filme estar entre os 15. Mas não se trata apenas do tema, também o fazer cinematográfico aqui é bem parecido com thrillers desse tipo que a gente vê nos Estados Unidos, apesar do ambiente aqui um pouco diferente, né? O filme foi gravado na Turquia, se eu não me engano, mas é como se ele passasse ali no Egito, tirando um garoto de uma aldeia, de uma cidade pequena, que ele era um pescador, e levando ele com uma bolsa para estudar na faculdade mais importante do Egito e que tem toda essa ideia do estudo islâmico, da religião e tudo mais, e vai seguir aquela lógica muito 3 Dias de Condor ou Os Bons Companheiros, entre muitos outros filmes, por mais que sejam diferentes, eu sei, mas essa ideia de você pegar um jovem e colocar ele no meio de um mundo muito maior, que envolve política, que envolve algum tipo de crime, de espionagem, e ele começa a ser usado, tem que lidar com aquele mundo de alguma forma para tentar sobreviver. Então seja esse personagem entrando de uma forma acidental, como acontece aqui também, ele é jogam ele dentro desse mundo, ou como eu falei, Os Bons Companheiros também, que é uma lógica parecida, apesar de um filme bem diferente, que ali o jovem queria entrar naquele mundo. Mas é essa estrutura bem própria que a gente já viu várias vezes, lançada em um thriller político que vai ter justamente os elementos cinematográficos que a gente está acostumado a ver em thrillers políticos, com exceção de alguns momentos que a gente vê planos mais abertos, que a gente vê aquele lugar e também amplitude também na arquitetura da religião naquele espaço. Então quando o garoto está pequeno dentro daquele grande espaço, esse tipo de coisa, mas de forma geral o filme ele vai se focar num lado um pouco mais claustrofóbico, com o uso bem simples, até interessante, funciona bem aqui, é uma boa direção dentro do possível do Tariq Saleh para conseguir criar uma empatia nossa com esse personagem e sentir o que ele está sentindo, que a gente sabe os perigos que ele está vivendo. Então é um filme que vai usar basicamente a câmera na mão, tremendo o tempo todo, mas não tremendo muito, apenas uma tremida suave para a gente sentir um pouco daquela tensão, e quase sempre ou a câmera num zoom frontal, um primeiro plano ou coisa do tipo, para a gente criar essa identificação com o personagem pelo rosto dele,
ou a câmera na nuca pra gente acompanhar aquele personagem e descobrir aquele mundo junto com ele, que são escolhas de decupagem bem próprias de thriller desse tipo feitos nos Estados Unidos, assim como essa preocupação maior pelo roteiro, porque por mais que tenha alguns elementos até interessantes, como o Tariq Saleh trabalha tudo isso para tentar criar uma tensão, para tentar criar uma empatia, para a gente temer pela vida daquele personagem, é um filme que está muito mais preocupado com o seu roteiro e com as suas reviravoltas, digamos assim, o que também é muito comum de thrillers de espionagem. Então, mais do que como o fato é apresentado pra gente, é o fato daquele fato existir, digamos assim, daquela reviravolta existir, daquela situação estar presente. Então é mais o acontecimento do que como aquele acontecimento é mostrado na maioria das vezes. Não à toa esse filme ganhou o roteiro em Cannes, é porque também tem essa ideia de ser um filme muito focado mesmo na história, nos seus desdobramentos, no seu personagem e tudo mais, e menos pelo lado mais cinematográfico, digamos assim, de como filmar tudo aquilo, de como mostrar tudo aquilo pra gente. Então o que funciona pra mim em Menino dos Céus é mais do que a história em si, é como se cria uma ideia de que a gente tá acompanhando esse personagem, a gente sabe do perigo dele, em algum momento vai virar quase um thriller de sobrevivência, então a gente sabe do perigo, a vida dele, e a gente sabe ao mesmo tempo que ele está sendo obrigado a trabalhar para quem entende mais sujo em toda essa história, como se não tivesse nenhum santo em todo esse lado corrupto e tudo mais, é extremamente problemático, quase todos os personagens coadjuvantes, mas a gente tem o personagem aqui no que seria o pior lado possível e não por uma escolha própria dele. Ao mesmo tempo que o filme ele vai fazer um bom trabalho também ao conseguir colocar esse personagem para executar aquilo que vai salvar a sua vida na maioria das vezes. Então ele não é simplesmente um personagem passivo, apesar dele ter sido jogado passivamente naquele mundo, mas ele consegue salvar a sua pele pela inteligência dele, pelo conhecimento dele, muitas vezes, e isso é o que eu acho que tem de mais interessante. A partir do momento que a gente compreende a situação daquele personagem e quem a gente está tendo que torcer, digamos assim, para ele poder se salvar. Ele se salvar implica no lado mais sujo, ganhar aquele jogo todo. Então, de forma geral, O Menino dos Céus é um thriller político, digamos, eficiente, que funciona melhor pelos seus temas e pela sua história e suas reviravoltas, mas ainda assim acaba sendo um filme bastante competente naquilo que se propõe. Quando a gente fala de Oscar, eu já não gosto tanto, eu sei que a academia não tá nem aí para isso, mas me incomoda um pouco essa ideia de você indicar o filme de um país que não tem nada a ver com o cinema daquele país. Aqui o Tariq Saleh, como eu disse, ele é sueco, filho de egípcios, e Boy from Heaven, ou Menino dos Céus, é um filme totalmente voltado para o Egito, assim, não tem nada do cinema sueco aqui, nem em temas, nem em estética, nem em nada, é apenas um filme que teve uma produção sueca por trás, um investimento sueco por trás. Eu penso que a categoria de filme internacional deveria ser mais voltada para um filme, não só um filme de qualidade, mas um filme que representa o país que ele está representando, um filme que tem a ver com o fazer cinematográfico daquele país. Mas, obviamente, a academia não tá nem aí para isso, e como eu disse, esse filme é um filme que agrada muito o americano, tanto no seu fazer cinematográfico, quanto nos temas abordados e no gênero que ele aborda também. Por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, comenta aqui embaixo se vocês já viram, esse filme estreia essa semana oficialmente, mas estava também no ano passado na Mostra de São Paulo. Primeiro comentário fixado tem as nossas outras redes sociais, por hoje é isso aí, corta.